Vamos à análise neste jornal com Adelino Cunha, historiador, e com o José Milhazes, comentador SIC. Muito boa noite aos dois. José, comece por si. A Rússia diz que agora está pronta para negociar. A Ucrânia diz que pela via diplomática é que pode estar a solução. Pelo menos foi isso que ontem disse Zelensky. Tendo estes dois lados, será que é agora que vão começar as negociações de verdade ou não? Não. Não, porque hoje um dos homens próximos de Zelensky veio dizer que conversações só depois da retirada total das tropas russas da Ucrânia. Além disso, a Rússia, claro que não diz, mas todos nós sabemos quais são as condições que a Rússia quer para iniciar as conversações e ser alcançado o que quer que seja. Vem exatamente com o mesmo discurso que veio no princípio da guerra. Desmilitarização, desnazificação e lá que reconheçam a ocupação da Crimeia e do Donbass e agora mais os territórios que foi ocupando. Ou seja, isto é um ping-pong sem qualquer sentido, porque tanto uma parte como a outra estão a tentar resolver a coisa no terreno. A Rússia está a tentar uma forte ofensiva, não está a avançar depressa, mas está a avançar. Espera-se que a Ucrânia consiga reagir e contra-atacar. Se conseguir fazer isso, então os russos vão ter ainda grandes dificuldades no terreno. Mas, se não, a Rússia vai tentar ocupar pelo menos as duas regiões separatistas e o sudeste da Ucrânia. Por isso, falar em conversações neste momento, eu acho que é demagogia e propaganda, mais nada. É demagogia e propaganda? Adelino. Boa noite. Há de haver que momento é que vamos ter que falar de paz. E talvez duas notas muito breves. A primeira é que a paz é um processo e tem que ser construído lentamente e com alguns fluxos e refluxos. A segunda nota é que esta semana houve uma proposta que eles apresentaram que tem algum interesse porque assume um certo realismo, ou seja, é muito gradualista na forma como aborda o problema. E talvez uma boa formação do problema possa conter já uma parte da solução. Mas é uma solução realista? Não sabemos porque é um processo que vai ter que ser construído. E isso parte da vontade que as partes tenham para sentar à mesa para começarem a conversar. Aquilo que é preocupante é que não houve ainda um momento para que as pessoas achassem que era um momento para conversar, para iniciar as conversações. Os Zelensky dizem que a prioridade deles, da proposta deles, seria tréguas localizadas, retirar civis e garantir corredores para que as pessoas possam sair em segurança. É um princípio que as pessoas concordam que é bastante razoável. Depois, uma segunda fase tinha a ver mais delicada com a questão da Ucrânia ser neutral nesta dimensão de estar mais ou menos próximo da NATO. E depois, uma terceira fase, então, negociar-se aquilo que é a soberania de alguns territórios. Nesse ponto de vista, é um caminho que é muito complexo, mas pelo menos há uma proposta que pode começar a ser feita e no quadro da ONU. Eu tenho insistido muito nesse ponto, porque acho que deve ser a ONU a articular o processo de paz. É um processo que vai ser longo. Talvez possa aqui citar Kant, quando ele diz que é necessário, de facto, começar a dar uma perspectiva moral também a esta questão da paz. Há um imperativo moral para que nós comecemos a falar sobre o assunto. É preciso uma esperança. Para toda a gente. Aliás, hoje o Presidente da Ucrânia falou que a estimativa dele é que todos vão morrer entre 50 e 100 soldados ucranianos só no leste. E isto é uma barbaridade que tem que terminar um dia. E eu há vontade para que se comece a falar sobre paz, sabendo que vai ser um processo muito difícil e alguns pontos serão até negociáveis, mas será que haverá em algum momento o início das conversações? Falar em paz numa altura destas, com aquilo que se passa no terreno, é quase impossível? Quer dizer, eu gostaria, eu sei que alguma vez tem que acabar isto. Agora, é uma coisa, por exemplo, o plano italiano é muito interessante, mas tem lá um ponto que é bastante delicado, que é a questão dos territórios ocupados. Ou seja, o que o plano italiano quer é o que tentam alguns dirigentes europeus convencer Zelensky para salvar a dita face de Putin. Ora, quem conhece Putin e está atento a esta guerra sabe que isso é um processo inútil. Porque ele não está preocupado com a face dele. E a Europa também não se deve preocupar muito com a face dele. Porque se nós tivermos o projeto italiano levado a cabo, que seria muito bom, embora seja um processo, como disse o professor Adelino, muito bem, muito longo e muito difícil. Muito complexo. Claro, seria bom. Agora,
toda a gente sabe que a Rússia pega na questão do Donbass e nos territórios que já ocupou e atira aquilo a solução do problema para as calendas gregas. Ou então, nós dentro de 6, 8 anos, temos outra vez ou uma parte ou outra já preparada a dizer isto aqui não anda nem desanda, nós temos que resolver o problema. Putin já fez isso várias vezes. Querem continuar a experimentar, façam o favor de experimentar. Porque aqui há uma coisa. Um cessar-fogo, por exemplo, ou a realização deste acordo precisa de garantes, precisa de capacetes azuis. Os únicos capacetes azuis que vejo ali no meio só podiam ser chineses ou indianos. Não estou a ver de países africanos, mas estou a falar de países de peso que pudessem, digamos, separar verdadeiramente e evitar choques entre as duas partes. Por isso... Mas a China e a Índia não se vão meter nisto. Quer dizer, não se vão meter nisto enquanto as coisas não começarem também a apertar para eles. Porque a China não está a ganhar com esta guerra grande coisa. E a Índia também não vai ganhar. Porque, no fim de contas, os mercados ocidentais ainda valem alguma coisa para esses dois países. E a Rússia não vai compensar as perdas desses países. Daí que o problema aqui coloca-se até onde quer ir Putin. E só aí, quando nós compreendermos o que é que ele quer e até onde quer ir, é que vamos ver um momento em que se pode começar um diálogo, mas que os ucranianos não irão aceitar. Ou seja, neste momento eu estou muito pessimista quanto ao futuro, porque acho que não existe, digamos, uma plataforma capaz de travar os combates e a fúria dos combates. E o que é que nos diz esta fase do combate em que estamos, com estes ataques, por exemplo, a Severodonetsk? Isto aqui é claro, a Rússia lançou uma forte ofensiva para tentar ocupar Lugansk e Donetsk definitivamente, ou seja, os 100% das duas repúblicas separatistas e o tal corredor a sul. Mas ninguém nos diz que Putin vai ocupar isso e diz assim, pronto, nós agora vamos parar. Quem é que nos diz que, e eu penso que é esse o plano, que a Rússia não vai cortar a saída da Ucrânia para o Mar Azov e o Mar Negro? Isto é uma questão muito importante. E depois há uma coisa aqui que nós devemos ter em conta. Putin pode ir até onde for permitido. Mas se ele não controlar toda a Ucrânia, ele vai ter sempre nas mãos uma batata muito quente. Porque a outra parte da Ucrânia que não vai ser controlada pela Rússia vai ser, não é um vizinho, é vizinho da Rússia porque faz fronteira, mas é um inimigo com um ódio e que dentro de uns anos está equipada e armada e a Ucrânia vai outra vez dizer que nós temos direito à nossa soberania em todo o nosso território. E a Ucrânia quer entrar na União Europeia. O presidente polaco, hoje de visita a Kiev, diz que não vai descansar enquanto isso não acontecer, mas França vem aqui meter água na fervura e dizer que, afinal, isto pode demorar muito tempo, até cerca de 20 anos. França fez bem em pôr esta questão em pratos limpos? Deixa-me só dizer brevemente a que opinião que diz o José Milhazes em relação à forma como se vai iniciar o processo de paz. A grande questão é essa, é aquela que vai ser a integridade territorial da Ucrânia. A Ucrânia nunca vai aceitar que se negocie em cima que sejam aqueles os despojos daquilo que sobrarem. A perspectiva dos russos talvez seja exatamente a contrária, ou seja, garantir que os territórios são conquistados, aquele processo artificial de criar, garantir que as populações são maioritariamente pró-russas, organizam referendos de duvidosa legalidade, elegem autarcas pró-russos, mudam o quadro legislativo e tornam os governos locais governos pró-russos. A questão é essa, quanto mais tempo se perder, se calhar, nesta questão de começar a negociar a paz, mais difícil será depois retomar ou reverter este processo. Esta é a questão tabu que alguns diplomatas já estão a falar sobre isso, alemães e franceses, e os ucranianos, eu diria que até compreensivamente são de facto surdos e bem à questão de negociar nesta perspectiva de perder o território. Mas é uma questão que mais dia menos dia vai ter que se falar sobre ela, que é negociar com uma perda do território eventualmente já dado por adquirida.
Em relação àquilo que é o alargamento da União Europeia, eu diria que está aí a grande questão, se calhar, muito menos do que a questão da NATO, que é como é que nós podemos, no fundo, dar sentido aos sacrifícios horrorosos que estão a ser passados pelos ucranianos. Uma forma de o fazer será garantir um processo de reconstrução do país, do ponto de vista económico sólido, robusto, que recupera a Ucrânia aquilo que tinha que se recuperar do ponto de vista económico, a economia, as empresas, etc. E, por outro lado, contribuir para que haja um processo, de facto, de democratização, que antes deste conflito percebeu que era um processo ainda muito imperfeito. A União Europeia pode ser muito bem essa porta de entrada da Ucrânia ou de uma parte da Ucrânia que venha, eu não queria dizer desta forma cruel, ou da parte da Ucrânia que venha a sobrar. O último grande alargamento da União Europeia foi em 2004, quando entraram 3 países da antiga União Soviética, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, e alguns países também do antigo Pacto de Varsóvia e do Comecon também entraram, caso da República Checa. Mas devia abrir-se aqui uma exceção para a Ucrânia? Seria justo para os outros países que estão à espera? E como se explicar, aliás, o Primeiro-Ministro português disse isso, e como explicar, não é, aos países dos Balcãs Ocidentais que estão em fila de espera há muito tempo, porque é que a Ucrânia a ter essa precedência em relação aos outros países, não é? A questão é muito delicada. Aliás, a própria Turquia e a Sérvia, fala-se pouco sobre a Sérvia, tomou posições agora claramente pró-russas e até de uma forma bastante agressiva do ponto de vista nacionalista. Portanto, a União Europeia tem aqui várias questões para resolver que não são fáceis de nós entendermos. Aquilo que está a ser dito, eu tenho pena que não seja dito de forma clara e transparente às opiniões públicas, porque os governos estão muito reféns deste estado emocional que nós estamos todos mergulhados. Então o que é que devia ser dito? Vai ser um processo muito longo e demorado. Muito longo e demorado, e não vai ser um processo fácil. E a Ucrânia, que vai ter que fazer este processo de reconversão interna, vai também ter um plano para resolver internamente, que é criar instituições democráticas internas, um Estado de Direito, e depois o que fazer a todo este armamento que vai ficar naquele território. Então aquele momento em que Ursula von der Leyen entrega o papel de adesão foi só show-off, afinal? Olha, eu digo muito sinceramente, isto é tudo muito bonito, mas a experiência dita-me sempre, tem cuidado, porque eu já vi este festival depois de 2004, da primeira revolução pró-europeia. A Europa também prometeu mundos e fundos e ficou tudo em águas de bacalhau. O que levou, efetivamente, depois a muitas das convulsões. Ou seja, a União Europeia não pode criar expectativas falsas. Quer dizer, isto é de uma irresponsabilidade incrível. Quer dizer... Porque os ucranianos acreditam mesmo nisso, ou não? Acreditam, claro, um povo nesta situação acredita. Nós nem sabemos que a Ucrânia é que poderá entrar na União Europeia, e se a Ucrânia estiver ocupada, o que é que nós vamos fazer com a União Europeia vai fazer com a Ucrânia? São estas coisas que, tanto mais num estado de guerra, os políticos têm que ser responsáveis quando abrem a boca. E eu vou-te dar um exemplo, peço desculpa. O senhor Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, hoje veio dizer que a União Europeia tem falta de munições devido à guerra na Ucrânia. O homem devia ficar calado. Quer dizer... Isto, durante uma guerra, é uma coisa absolutamente incrível. Porque já está a ser usado como propaganda russa. Claro que a Rússia, as agências russas destacam. Então, estão a ver, eles nem sequer têm munições. Para que é que servem os armamentos pesados se a União Europeia depois não tem munições para fornecer? Ou seja, é este tipo eu diria mesmo, de declarações tontas que muitas das vezes fazem desacreditar os dirigentes europeus. E isto aconteceu também, infelizmente, em relação à Rússia. Aliás, Adelino Cunha, muito obrigada por esta análise neste Jornal da Meia-Noite. Obrigada. E a equipe